Tu sabe o que é disbiose? Desconheço. Ah, não pesquisaram, não. Deu tempo. Deu tempo. Gente, nós vamos conhecer as causas desse desequilíbrio intestinal, meninos. Nós vamos conversar com ela agora, que é a nossa querida Sara Celi, pela primeira vez no nosso programa, Sara? Isso, a primeira Pelo menos com a Vanusa, sim, né? Isso, muito bom. aqui. Seja bem-vinda ao nosso Muito programa, obrigada, tá bom? Vanusa. Bom, a gente está aqui dando uma olhadinha, né? No microbiota intestinal. Disbiose, condições fisiológicas e condições patológicas. E a gente precisa entender melhor o que é. Exatamente, Vanusa. A disbiose intestinal, os meninos mesmos responderam que não sabem, nunca ouviram falar, mas Sim. com certeza já sentiram algum desconforto que está relacionado à disbiose intestinal. Em consultório, geralmente, nós temos alguns questionários validados que nós aplicamos ele no momento da consulta para poder identificar os sinais e sintomas que são relacionados à disbiose intestinal. Esses sinais e sintomas, eles vão desde diarreia, constipação, estufamento abdominal, aquela sensação de empachamento, né? Esses sintomas, esse desequilíbrio dessa disbiose, ele pode vir a ocasionar várias patologias, como a síndrome do intestino irritável, como a constipação crônica, que a constipação é algo bem comum nos dias de hoje, devido ao perfil dessa alimentação. E essa disbiose, na verdade, nada mais, ela pode se resumir em um desequilíbrio da flora intestinal. Aqui nós temos as condições fisiológicas normais, em que existem as bactérias que colonizam ali o nosso trato intestinal. É super normal, essas bactérias, elas são benéficas para o nosso organismo, sim, nós precisamos dela. Porém, quando há um desequilíbrio entre as bactérias patológicas e as bactérias que são benéficas para o nosso organismo, ocorre a disbiose intestinal, que é justamente essa condição patológica aqui que nós estamos vendo, né? E como é que a gente pode lidar com essa situação e por que que isso acontece? Por exemplo, a gente sabe que essas condições fisiológicas, elas estão aqui, são as chamadas bactérias boas, né? Exato. Que as pessoas costumam dizer. E quando é que ela entra nesse desequilíbrio? Diversos podem ser os fatores, né? Pode ser devido ao uso exacerbado de medicações como antibióticos e anti-inflamatórios. Os antibióticos, eles degradam ali, deterioram tanto as bactérias patológicas quanto as benéficas, e em especial mesmo o estilo de vida e alimentação. Olha só, então influencia ao máximo a questão da alimentação, né? Nos últimos tempos a gente percebe que as pessoas, elas têm se alimentado de forma errada, isso a gente tem falado muito aqui no programa, muitas vezes de forma preguiçosa, né? A gente vê as nossas nutricionistas dizerem, olha, descasque mais, não vai desenlatar tanto, é mais descascado. Mas a gente fala, a gente passa as informações, mas a gente vê que a população leva muito na brincadeira essa realidade. Parece que ouve de um lado, mas deixa passar. E a gente vive chamando a atenção. E quando você fala sobre um assunto como esse, eu tenho uma curiosidade. Essa condição patológica que acontece com o intestino, se ela vem, né, através dos alimentos, de uma certa forma, que são a influência, o estômago também paga, não paga? O estômago também paga. O estômago, ele paga tanto pelo perfil dos alimentos, que hoje em dia nós mudamos muito, nós estamos com um perfil de dieta mais ocidental, né? Nós inserimos muitos industrializados, até mesmo pelo estilo de vida, a globalização. Sim. A mulher está inserida no mercado de trabalho, então ela acaba procurando opções mais práticas, mais fáceis, e aí entra a questão do industrializado, né? Esses alimentos, eles são muito ricos em gorduras saturadas, açúcares, eles têm uma densidade calórica muito grande. Para o nosso trato gastrointestinal como um todo, eles não promovem nenhum tipo de benefício, eles conseguem nos fornecer a caloria necessária para executar nossas atividades diárias, mas geralmente esses alimentos, eles deixam o nosso corpo inflamado. Eles ocasionam uma inflamação sistêmica de baixo grau. Então, ocorre que, em alguns casos, por exemplo, pacientes idosos, pacientes que hoje têm problemas estomacais, que é muito comum, os prazóis da vida, que todo mundo consome, esses pacientes, eles têm uma baixa produção de ácido clorídrico ali no estômago. Então, esses alimentos geralmente não são bem digeridos. Então, acaba sobrecarregando novamente o nosso intestino. Nossa. E aí, como é que a gente pode lidar com essa situação?
Bom, o ideal seria que investíssemos em uma alimentação o mais natural possível. Geralmente em consultório, quando nós detectamos o risco de desbiose, nós inserimos alimentos que são fontes de fibras, que são as verduras, as frutas. As fibras, elas são os alimentos pré-bióticos, que nós chamamos, que quando o paciente ele tem a desbiose, nós trabalhamos com os simbióticos, que são alimentos probióticos, são os probióticos, que são fármacos, né? E os pré-bióticos, que são encontrados nos alimentos em geral, são as frutas e verduras, são as fibras. Nosso corpo não possui enzima para digerir fibra, porém a fibra, ela entra fibra e sai fibra, né? Ela serve de substrato para essas bactérias boas se colonizarem no nosso intestino e poder gerar saúde, promover saúde. Problemas intestinais, eles ocasionam erupções cutâneas, problemas de pele, de acne, dermatites, questões de depressão, de ansiedade, resposta imunológica. Então, por isso nós sempre enfatizamos, o nosso cérebro, o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. Eu tô achando interessante o que você está falando, porque a gente é muito cobrado em ter uma alimentação mais cuidadosa dentro de casa, onde você tem que lavar os alimentos com mais precisão, onde as frutas e verduras, elas devem ser realmente bem cuidadas para que você tenha uma alimentação mais saudável, para evitar tantas doenças que muitas vezes aparecem em nossas vidas. E aí o que me chama a atenção é que muitas vezes você não sabe onde você está comprando esse alimento. Exato. Você só quer se alimentar naquele momento, porque você acha mais prático, porque você às vezes está com uma preguicinha de fazer uma comidinha em casa, e isso se torna perigoso, porque você nunca sabe quem está cuidando desses alimentos e qual a procedência desses alimentos. Nem sempre o olhar diz tudo, né? Exato. Um alimento saudável. Nem sempre um alimento saudável, Sim. ele está saudável, Sim. né? A gente sabe que hoje, por conta da cadeia de produção, utiliza-se muito os agrotóxicos, os venenos, né, para poder atender a demanda da população, atender essa quantidade de alimentos. Então, é super importante que, claro, consumamos frutas, verduras, mas que seja feita a higienização correta também desses alimentos, porque eles passam por um longo processo até chegar à nossa casa. A gente fala de alimento e eu queria tocar num assunto que eu acho que muita gente talvez não fale. A gente bebe muitas águas compradas, né? E de várias marcas. A gente fala sobre a questão de água porque eu acho que se faz necessário. E às vezes, principalmente as pessoas de terceira idade, elas muitas vezes reclamam de determinadas águas que bebem, não se sentem bem, o intestino às vezes responde de uma forma negativa. Isso é um olhar também mais observador sobre esse assunto? Sim, claro. Nosso solo hoje é altamente contaminado. Em consequência, a água também ela vem contaminada. Então, existem marcas, né, que podem vir a ser mais confiáveis, porém, a gente tem que estar acompanhando sempre essa atualização, porque a água ela acaba por ser um contaminante. Levando em consideração que algumas famílias ainda utilizam também o filtro de barro, não são todas as famílias que têm acesso à água mineral, à água potável, né? Então, isso pode sim vir a desencadear algumas doenças também no trato gastrointestinal, assim que tem como consequência diarreias, infecções intestinais, que para um idoso, por exemplo, é algo bem severo, bem mais grave, que pode inclusive levar à morte, né, Vanusa? Então, olha, um alerta, tá? E ainda falando de líquidos, eu queria que você me falasse dos tais dos fermentadozinhos, né? Daqueles produtozinhos que as pessoas falam tanto. É interessante eles? Bom, eles são compostos geralmente pelos lactobacilos. Lactobacilos são bactérias que são benéficas, lactobacilos, os bífidos bactérias também. Porém, aquelas bebidinhas lácteas, elas compõem muito açúcar. E uma quantidade mínima de lactobacilos de fato. Então, o ideal seria que você mantesse uma dieta equilibrada, fizesse uma boa ingestão de líquidos, porque fibra, por mais que aumente a ingestão de fibra para os pacientes constipados, por exemplo, por mais que aumente a quantidade de fibra, precisa aumentar a ingestão de líquido, porque fibra dentro do meu organismo sem água, ela resseca e piora o quadro de constipação. Então, é super interessante que eu mantenha essa questão do equilíbrio, tanto de quantidade quanto qualidade do alimento, e fizesse uso de algo mais específico, como, por exemplo, os probióticos. Seria muito mais interessante. Para essa questão da disbiose, a gente deve, então, evitar, né, os alimentos que agora há pouco a nossa nutricionista falou, e também
inserir alguns alimentos na alimentação, né? Exato. No caso, os alimentos que são os alimentos prebióticos, que são os alimentos que servem de substrato, de alimento para essas bactérias benéficas poderem colonizar o nosso intestino. Descobri que tenho disbiose, sofri naquele momento. Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou diagnosticar? Você já falou da questão da forma, a pessoa sente uma dor de barriga, ela demora muito tempo, como é que realmente tem esse tratamento? Os episódios de disbiose, eles podem ser crônicos, ou seja, se perdurar por toda a vida, quanto podem ser transitórios. Então, o simples fato de modificar o estilo de vida e fazer a adequação de quantidade e qualidade no meu cardápio, praticar atividade física, né? Já traz o benefício. O que eu preciso é colonizar bactéria boa. Nosso corpo, ele tem mais bactérias do que células, para você ter uma noção. Nós vivemos em um estado de simbiose. São as bactérias que nós precisamos dela para sobreviver e elas precisam do nosso organismo também. O que a gente precisa é manter esse equilíbrio para que a gente consiga promover saúde. Até porque saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é um bem-estar geral que promove o bem-estar. E eu percebi que as pessoas da terceira idade são as que mais sofrem, né? São as que mais sofrem. Com o decorrer dos anos, com o passar dos anos, o nosso corpo, nosso metabolismo, as nossas questões fisiológicas, elas sofrem alterações devido ao período de... As nossas células, né? Exatamente, nossas células vão modificando, nós perdemos algumas funções, outras ficam um pouco diminuídas, então eles sofrem bastante com a questão do trato gastrointestinal, até porque às vezes até mesmo a mordida, a mastigação, ela já é mais comprometida e acaba sobrecarregando todo o trato gastrointestinal. Quem não der muita importância para a disbiose, não fizer esse tratamento, não tiver esse cuidado, pode se agravar? Pode se agravar. Nós temos a questão da translocação bacteriana. Por exemplo, bactérias que são específicas do intestino, elas podem migrar para outra região, bactérias e fungos. Essas bactérias, elas auxiliam também na permeabilidade intestinal. Então, a partir do momento que o meu intestino está mais permeável, essas bactérias, elas protegem que micro-organismos patogênicos invadam a parede, a mucosa do meu intestino. A partir do momento que está comprometida essa barreira de proteção, esses micro-organismos patológicos, eles podem infiltrar ali no meu intestino e atingir a corrente sistêmica. Então, isso pode ocasionar, sim, problemas de saúde e o intestino, ele, como eu disse, é nosso segundo cérebro, né, Vanusa? Lá ocorre a absorção dos nutrientes, então, se eu não tenho um intestino saudável, eu posso ingerir uma alimentação de perfil saudável, porém a absorção dos nutrientes não vão ocorrer a nível intestinal, pode ocasionar em deficiências nutricionais, questões neuropsicológicas, né? As enxaquecas da vida são todas causadas principalmente pelo não cuidado do intestino. Exatamente. Né? Eu passei durante muito tempo com problema de enxaqueca, durante uma vida inteira. Eu percebi que a mudança alimentar iria me ajudar bastante. E realmente, quando você tem essa consciência, aquela doença que se diz ser crônica, ela praticamente desaparece dos seus dias, né? Você vai ter qualidade de vida, mas tudo isso é um processo que tem que ser encarado com responsabilidade, né? Exatamente. E a disbiose, hoje, ela tem uma relação direta também com a obesidade. Olha. Né? Tem uma relação extremamente, bem estreita com a obesidade, porque esses resíduos metabólicos que ficam no intestino por conta dessa desregulação dessas bactérias, eles são reabsorvidos pelo intestino. Fica querendo se alimentar o tempo todo, exatamente, né? E a busca pelo doce deve ser gigantesca. Exatamente. E ali vão o quê? Vão açúcares, vão amido. Então, quando eu recebo um paciente que quer iniciar um processo de emagrecimento, os primeiros 20 dias é o quê? Fazer a alteração do cardápio, excluir esses alimentos industrializados e tratar o intestino, porque eu preciso do intestino íntegro para poder conseguir desenvolver qualquer tipo de processo. Bom, eu quero primeiro agradecer pela sua presença. Acho que a gente falou sobre tudo, né? Faltou alguma dica? Acredito que sim. A dica, gente, é que não somente para o intestino, né? Mas que vocês procurem tanto praticar atividade física, fazer uma alimentação do perfil mais natural possível, como a Vanusa diz, descascar mais e desembalar menos,
né, para que vocês consigam promover saúde, tenham qualidade de vida. Hoje, boa parte dessas doenças que acomete toda a população, que tem uma prevalência muito alta, que é diabetes, colesterol, dislipidemias, né, em geral, eles estão associados ao estilo de vida e à alimentação. Então, vale a pena investir no seu estilo de vida e na sua alimentação para poder promover qualidade de vida. Muito bom. Então, procure uma profissional à altura, como a nossa querida Sara Celi, que está hoje aqui conversando com a gente, nutricionista. E você vai poder acompanhar essa entrevista através também do YouTube, tá bom? Depois do nosso programa. E você vai poder ficar atento com o que foi conversado aqui. E mais, se você tem alguma dúvida, achou que queria perguntar mais alguma coisa, pode entrar em contato com ela através do Instagram, que vai aparecer na telinha. Tá? Fale com a Sara, porque ela vai ter o maior prazer de tirar dúvidas, não é isso, Sara? Isso mesmo. Vamos reforçar esse Instagram? Vamos reforçar. O Instagram, gente, é Nutri Sara Celi. Lá eu trago muitas dicas sobre nutrição, sobre estética, nutrição voltada também para a saúde da mulher e o bem-estar em geral, tá bom? Obrigada, tá, Sara? Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada.